Senhoras. Pronto. Começou a gravar aqui. O Gabi, me dá um ok aí, se você está vendo a tela, se está tudo bem. Tá ok, tô vendo. Para mim? Quer? Tá ok? Eu posso. Tá ok. Vamos falar de Swangans. Primeiro, né? Existe uma certa polêmica do Swangans. O Swangans era muito utilizado antigamente, e aí, de repente, ele parou de ser usado, porque falaram que não existia evidência que corroborava o uso, que não mudava a mortalidade. Mas, para mim, isso me parece meio ilógico, né? Porque por que uma ferramenta de monitorização hemodinâmica mudaria prognóstico de alguém? Quem muda o prognóstico do seu paciente é você. Primeiro, você tem que saber reconhecer a monitorização que você está fazendo, se ela está bem feita. Você tem que saber o que os dados da monitorização te falam e o que fazer com eles. Então, para mim, não me parece muito lógico usar evidência. Então, a gente vai esquecer essa parte e a gente vai gostar do Swangans, porque é o melhor método de monitorização que existe, não tem nem discussão. Foi criado por esses dois caras, né, o Jeremy Swan e o William Gans, e eles tentaram criar o Swangans, na verdade, eles acabaram criando o Swangans na tentativa de entender a nossa fisiologia cardiovascular. E tentando entender isso, eles criaram esse dispositivo. E aí, quais aplicações a gente vai usar? Fluidorresponsividade, principalmente diagnóstico de choque, disfunção ventricular direita, esquerda. A gente pode fazer diagnóstico de hipertensão pulmonar, é uma das diferenças, né? Como é que a gente, no ecocardiograma, a gente estima a pressão de artéria pulmonar? É uma estimativa feita através do refluxo tricuspídeo, que nem sempre é presente, então, se o paciente não tiver um refluxo mínimo, você não vai conseguir medir, e você pega a PVC e aí você faz uma medida bem direta. Aqui na Swangans, não, você está literalmente com um catéter medindo a pressão na artéria pulmonar. Shunt intracardíaco, tamponamento cardíaco, tudo isso eu consigo diagnosticar com Swangans se eu souber usar. Algumas contraindicações. Eu tenho que lembrar que ele é um catéter que eu vou passar por um acesso central, normalmente de preferência jugular interna direita. Eu vou passar pelo átrio direito, pelo ventrículo direito e vou ficar na artéria pulmonar. Tudo que eu puder cutucar e embolizar nesse caminho vai ser uma contraindicação. Então, eu não vou passar um Swangans em endocardite de câmeras direitas, em massas ou tumores. Por quê? Porque a chance de eu embolizar isso é muito grande. Algumas contraindicações relativas são trombocitopenia, coagulopatia, BRE, IT não é bem uma contraindicação, mas ela acaba atrapalhando a nossa medida de débito cardíaco. E quais são as possíveis complicações da passagem, né? Não é um catéter para todo mundo, você não vai usar para qualquer tipo de choque. Por quê? Porque um acesso é um dispositivo invasivo que tem suas possíveis complicações. Primeiras relacionadas do catéter central, que é de qualquer catéter, hematoma, pneumotórax. Outra que eu posso fazer arritmias, e aí eu gosto sempre de contar que lá no Dante eu já tive que parar a passagem do Swangans, mandar todo mundo sair para reanimar o paciente, porque ele entrou em TV instável sem pulso, entendeu? Isso é verdade. Pode fazer um bloqueio, né? Porque principalmente se o paciente já tiver um BRE, eu posso computar ele do BRE e bloquear. E tem ruptura da artéria pulmonar, mas a gente tem mecanismos para evitar isso. Se vocês já viram o Swangans, vocês veem que aquela seringuinha de insuflar o balão não passa de 1,5 ml. Então, dificilmente, até se você for uma pessoa muito bruta, você vai romper a artéria pulmonar do paciente. É importante saber reconhecer o nosso catéter, quais são as vias e o que elas fazem, né? Então, aqui eu tenho dois tipos de catéter que são basicamente a mesma coisa. Então, ali eu tenho a via do balão, que é essa seringuinha que eu falei, que insufla e desinsufla o balão. É importante ver que ela tem uma trava, tá vendo? Essa trava eu vou usar para manter o balão insuflado, principalmente na passagem, e ela é uma trava de segurança também, porque se ela não estiver travada e você insuflar o balão, na hora que você soltar, ela desinsufla imediatamente, tá? Eu tenho a via distal, que é essa via aqui
no final, que mede a pressão no final do catéter, que eu vou chamar de via distal, ou a via da pressão de oclusão de artéria pulmonar. Eu tenho o termistor, que é para o filamento monotérmico, né? Eu tenho a via proximal, que é a via do PVC, que vai ficar mais ou menos aqui um pouco mais atrás do catéter. Tenho, para alguns tipos de catéter, não são todos, a fibra óptica, que vai ficar medindo de forma contínua a saturação venosa mista. Você tem que calibrar uma ou duas vezes ao dia, mas ela vai ficar medindo. E esse é o nosso catéter, certo? E aí, como que eu vou passar os sondas? Primeiro, a técnica de punção venosa central é a mesma que vocês já conhecem, sempre guiada pelo ultrassom, de preferência, como eu falei, na jugular interna direita, até pela anatomia, a passagem fica mais fácil, mas você pode usar outros acessos, tá? E aí, o Swan-Ganz, ele é marcado a cada 10 centímetros. Isso é importante por quê? Porque eu tenho que alcançar a minha artéria pulmonar em um determinado momento. Se eu passei muito mais do que essa posição, eu tenho que pensar que eu estou fazendo algum trajeto a não. Então, eu vou me guiar pelos tipos de ondas de pressão na passagem do catéter, e eu tenho que saber que mais ou menos com 20 centímetros, a ponta do meu catéter tem que estar no átrio direito. De 30 a 35 centímetros no ventrículo direito, de 40 a 45 na artéria e ocluindo até os 50, 55. Se passar muito mais disso, eu tenho que pensar ou que ele desceu pela via cava, e aí vocês lembram do marca-passo? Que foi para Ou ventrículos muito dilatados, o catéter às vezes fica girando dentro do ventrículo e nunca chega, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um transdutor de pressão, tipo da PAI, e vou conectar na via distal do meu catéter. E vou começar a introduzir o catéter, tá? E aí, eu vou introduzir mais ou menos 20 centímetros, e em 20 centímetros ele teria que estar mais ou menos no meu átrio direito, certo? Chegou no átrio direito, eu vou insuflar o balão e manter ele insuflado. Por quê? O balão insuflado, primeiro, você tem que saber onde ele oclui, então se você introduzir um catéter com o balão desinsuflado, você vai até o final da artéria pulmonar e nunca vai ocluir. E outra, porque o próprio balão insuflado ajuda com que ele siga a maré ali, né? Então, beleza. Então, eu cheguei no ato direito, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver uma curva de PVC, né? E como que é uma curva de PVC? Eu tenho uma onda A, uma onda C, um descenso X, uma onda V e um descenso Y. O que isso significa? Primeiro, um enchimento, a contração atrial, que é a onda A, e aí eu tenho o fechamento da tricúspide, que eu vejo a onda C, e aí eu tenho um descenso, que é o esvaziamento do átrio. E aí a onda V, que é o enchimento passivo do átrio ali. Então, com essa forma de curva de PVC, a gente pode fazer diagnóstico de várias coisas, já começa por aí. Por exemplo, uma fibrilação atrial, eu não tenho contração atrial, então a minha PVC não vai ter onda A, certo? Insuficiência tricúspide, eu vou ter uma onda A que é exacerbada, entendeu? Várias outras formas. Então, beleza, aí eu cheguei, vi que eu estou no átrio, vi a minha curva de PVC e continuo introduzindo. Introduzir mais um pouco, eu vou chegar no ventrículo. E aí, qual é a característica do ventrículo? Pressões diastólicas muito baixas, tendendo a zero, e uma pressão sistólica que é muito mais alta. E vai ser uma curva que vai ter só essa voltinha. Chegou aqui, e aí vocês veem aqui os valores de referência, tá vendo? Entre 0 e 30, eu estou no meu ventrículo direito. Eu segui introduzindo o catéter, eu vou entrar na artéria pulmonar. Então, o que eu tenho que ver? Uma curva de pressão arterial. E qual é a característica da curva de pressão arterial? Um pico sistólico, um nó dicrótico e uma pressão diastólica. E é exatamente isso que eu vou ver. E quando eu chegar aqui, eu vou estar literalmente medindo a pressão de artéria pulmonar. Pressão sistólica, diastólica e pressão média de artéria pulmonar. E aí, quando eu ocluo a artéria pulmonar, eu comunico todos os vasos dali para frente. E aí, se vocês lembram daquela história da física de vasos comunicantes, as pressões se igualam. Então, quando eu ocluo e comunico todos os vasos dali para frente, eu estou comunicando os capilares pulmonares com o meu átrio esquerdo. Então, indiretamente, eu estou medindo a pressão no átrio esquerdo, certo? Então, a pressão de oclusão de artéria pulmonar nada mais é que a pressão de átrio esquerdo,
certo? E aí, o que eu faço quando eu chego nesse ponto? Isso. Ótimo. Para não fazer um TEP na paciente, né? Ótimo. Então, beleza. Aqui é só uma observação que a gente tem zonas de pressão diferentes no pulmão, que são chamadas zonas de West. E, idealmente, o Swan-Ganz ele tem que ficar na zona 3. Por que na zona 3? Porque é a zona que tem menos influência da pressão alveolar, tá? Pode passar. Aqui, eu não vou entrar nesse mérito, que são artefatos de um cateter mal posicionado ou muito dampeado. Depois eu passo a aula para vocês olhem com mais carinho. E isso é parecido com a questão lá do dampeado. E aí, beleza. Então, a gente passou o Swan-Ganz, ele está bem colocado, está fixado. A gente vai aprender o que ele está nos dizendo, né? Primeiro, eu tenho o catéter e eu tenho o monitor. Tem que saber que são coisas diferentes. Existem monitores diferentes. Aqui, a gente usa um monitor que é bem diferente. Não usa em outro lugar nenhum. Mas esse aqui que vocês estão vendo, ele é um Hemosfera. Ele é o monitor da Edwards, que é bem moderno e tudo mais. Mas pode ser o Vigileu, pode ser o que a gente usa. Todos vão dar a mesma informação num display diferente. E eu vou associar o monitor de Swan-Ganz sempre com o meu monitor de monitorização normal. Então, eu vou ter as minhas medidas diretas e indiretas. Então, vamos primeiro para as medidas diretas. Qual é a primeira medida direta que o Swan-Ganz vai me dar e que ele é o padrão ouro para essa medida? É o débito cardíaco, tá? E como ele mede o débito cardíaco? É um mecanismo que a gente chama de termodiluição. Como que a gente entende isso? Pense bem. Eu sempre falo para os residentes do Dante que vocês foram enganados, assim. Quem gosta de cardio foi enganado a vida toda, porque faz biologia e química e chega na cardio é física. É só física. E aí, como que eu vou pensar? Eu tenho que pensar que todos os corpos que se comunicam, eles tendem a entrar em equilíbrio. Isso é para qualquer coisa. Para temperatura, para pressão, para tudo. Então, imagine que eu tenho essa garrafa de água gelada, e ela está gelada, e ela está se comunicando com o ambiente, porque ela não está dentro de um copo Stanley, né? Então, eventualmente, se eu deixar a água gelada aí e for embora, quando eu voltar, ela vai estar numa temperatura equilibrada com o ambiente, certo? Então, imagina que eu pego um soro gelado e jogo na PVC do meu paciente. E esse soro gelado entra em contato com o meu sangue, certo? O soro está a 4 graus, o sangue está a 36. E eles vão entrar em contato. E aí, a partir do momento que eles entram em contato, o que eles vão fazer? Começar a trocar calor para entrar numa temperatura equilibrada. E eu vou medir de novo essa temperatura lá na via distal, lá na pressão arterial, que é o fluxo que meu sistema cardiovascular segue, né? Meu débito cardíaco segue esse fluxo. Então, se eu tenho um fluxo rápido, um débito cardíaco rápido, como eu espero que a água chegue lá? Ainda fria ou mais quente? Ainda fria. Ainda fria. Então, eu vou ter uma variação de temperatura que é baixa. Mas se eu tenho um débito cardíaco baixo, lento, o sangue fica ali em contato com aquela água durante um bom tempo. Quando ela chega lá, a temperatura variou mais. Então, o débito cardíaco ele é inversamente proporcional a essa variação de temperatura. É muito simples. Vocês estão vendo essa forma? Então, não é nada complicado, tá? E aí eu tenho um valor de referência que é de 4 a 8 litros por minuto. Ou seja, no meu coração vão passar 4 a 8 litros por minuto em forma de pulsos, porque eu tenho que lembrar que meu coração não é uma ECMO. Ele não funciona com fluxo contínuo, ele funciona com fluxos pulsáteis. E aí, o que eu vou chamar desse fluxo pulsátil? Volume sistólico. Então, meu débito cardíaco é o quê? Um volume sistólico que eu jogo numa certa frequência, que eu chamo de frequência cardíaca, que no final de 1 minuto eu vou chamar de débito cardíaco. Deu para entender? E aí, índice cardíaco. Tudo na medicina que é índice, ele está referenciado a uma superfície corporal. Por quê? Eu sempre dou o exemplo do átrio esquerdo. Imagine que eu pegue um átrio, meça o volume dele, e ele dá 40 de volume. Para você, é um volume normal.
Para um cara de 2,5 metros, é um volume pequeno. Então, eu estou tentando fazer com que esse valor seja mais individualizado. E aí eu chamo de índice cardíaco, que eu vou usar a superfície corpórea e vou pegar o parâmetro que eu estou querendo usar. Então, o índice cardíaco, ele varia de 2,5 a 4,5, certo? Pode passar. Outras medidas diretas, e essa é a diferença entre os Swan-Ganz de todos os outros métodos, como o próprio eco, como o EV1000, é a capacidade de literalmente medir as pressões intracavitárias, porque eu estou com transdutores de pressão dentro do meu átrio direito e eu estou medindo a minha pressão no átrio esquerdo. Então, eu vou medir a PVC, então, eu vou medir a pressão de artéria pulmonar, vou medir a pressão de oclusão e eu vou conseguir coletar a minha saturação venosa mista e central. Lembrando que a mista é a colhida da distal, a central é a colhida da PVC. E eu tenho uma certa diferença, porque ali eu tenho uma mistura de sangue que vem da veia cava superior e dos seios coronários. Certo? Pode passar. E aí eu tenho as medidas indiretas, que são as resistências. E como que eu entendo esse cálculo de resistência? Eu tenho que, e aí, novamente, a gente vai voltar para a física. Eu tenho que pensar assim. Imagine que eu tenho um carrinho de brinquedo e eu coloco ele aqui nessa mesa, que é bem lisa, né? Eu faço um pouco de força e o carrinho já vai até o final da mesa. E, eventualmente, ele para. Por quê? Porque, por mais lisa que seja, essa mesa cria algum atrito que faz ele perder força até parar. Mas se essa mesa fosse uma lixa, para que o carrinho percorresse a mesma distância, eu teria que fazer uma força maior. Por quê? Porque eu teria uma resistência maior, certo? Então, como que eu entendo esse cálculo de resistência? Eu vou ver a força com a qual eu jogo o meu sangue, e aí eu vou chamar de pressão arterial média, que é a força que eu jogo ali no coração esquerdo do meu sistema, e aquilo que ele vai se perdendo até voltar para o meu coração de novo, que eu vou chamar de PVC, certo? E a PVC é o parâmetro de menor pressão no meu sistema cardiovascular, porque é para onde tudo volta. E é por isso que, às vezes, a gente não pode ficar dando volume para o nosso paciente. Por quê? Porque eu estou aumentando a PVC, eu estou diminuindo o gradiente e eu estou diminuindo o fluxo. Entendeu? Então, eu vou pegar essa diferença, eu vou fazer isso referente a um débito cardíaco, porque eu quero saber, e eu vou achar a minha resistência vascular sistêmica, ou seja, o quanto de resistência o meu sistema periférico infere ao meu coração. Então, se eu tenho um paciente que ele está hipovolêmico, e aí eu vou trazer outro conceito. A gente tem dois conceitos, né, de volume estressado e não estressado, que é o volume que enche o vaso e o volume que gera fluxo. Imagine que eu esteja hipovolêmico e eu preciso otimizar o pouco volume que tem ali. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma vasoconstrição. Então, eu vou gerar mais resistência, a minha resistência vascular sistêmica está alta quando eu estou hipovolêmico, né? Quando eu estou em choque cardiogênico, que o meu coração está jogando um pouco débito para frente. O corpo tem que otimizar aquele pouco débito. E aí, o que ele faz? Ele aumenta a resistência. E o que a gente tenta fazer? Diminuir a resistência, porque o coração não tem que gerar tanta força para gerar o mesmo débito. Entende? A mesma coisa é a resistência pulmonar, mas aí eu tenho que pensar que o meu ponto de partida é o coração direito, a minha artéria pulmonar, e o ponto de chegada é o coração esquerdo. E aí eu calculo a resistência vascular pulmonar. E para que, em que cenário, calcular essa resistência vascular pulmonar é importante e a gente acaba usando os Swan-Ganz na UTI? Talvez no nosso contexto vocês usem pouco, mas lá no Dante a gente usa muito, que é qual paciente? Aquele paciente pré-transplante. Por quê? Eu tenho que pensar que está tudo se comunicando, né? E é como se fosse uma autoestrada congestionada. Se eu congestiono um ponto, todo o resto fica congestionado. Então, se eu tenho um coração esquerdo que está parado, não está jogando sangue para frente, o sangue se acumula no pulmão, que se acumula no coração direito, que causa congestão sistêmica. Não é isso que a gente vê? Qual é a maior causa de insuficiência cardíaca direita? Insuficiência cardíaca esquerda. Então tá, então eu vou pegar meu coração, um coração esquerdo ruim, e eu vou ver
E eu espero que a resistência pulmonar esteja alta, porque o pulmão está congesto. Mas aí o que eu faço? Eu dou muito vasodilatador e dou furo. E eu vejo se essa resistência é fixa, ou seja, se ela é dependente dessa congestão momentânea, desse aumento de pressão, ou fixa não, desculpa, não fixa, ou se essa minha congestão, esse meu tempo, já causou uma lesão endotelial, que já levou a fibrose, que já levou a remodelamento do meu leito pulmonar. E aí eu vejo se o meu paciente pré-TX tem uma resistência vascular fixa, pulmonar fixa ou não. Qual a importância disso? Quando eu faço transplante de coração, eu boto um coração novo para bombear sangue para um pulmão velho. E o meu ventrículo direito, ele não é preparado para lidar com aumentos de pressão instantânea. Então, se eu boto um coração direito novo, despreparado, para lidar com um pulmão duro, o meu ventrículo direito distende e aí eu perco um coração. Entendeu? Então, essa é uma das importâncias do sonho na UTI também. Outras medidas, isso daí é coisas de monitorização hemodinâmica mais avançada, que são índices de trabalho, cardíaco, tipo, a gente pode fazer uma aula só disso depois. Mas é só para vocês saberem que com ele a gente também consegue calcular. Pode passar. Aqui tem 2 slides, que são todos os valores de referência, depois eu passo a aula para vocês gravam. E aí, qual é a indicação do meu sonho? Estou falando que ele é ótimo e tal, mas lá no começo da aula eu falei que ele não era para todo mundo, porque ele é invasivo, ele não é livre de complicações. Se ficar lá, pode infectar, não é igual uma PA não invasiva que... Então, para qual paciente eu vou usar o sonância? Principalmente para aqueles pacientes que eu quero entender qual é a fisiopatologia do choque que está acontecendo com ele, um choque hemodinâmico. Por quê? Se eu deixo o meu paciente em choque, o que é choque? Ele é uma disfunção circulatória que vai, eventualmente, não oxigenar as minhas células, e não oxigenando as minhas células, eu entro em disfunção mitocondrial. Entende? Então, se eu entro em disfunção mitocondrial, eu entro em disfunção de órgãos, e aí eu morro. Então, o que eu quero é evitar disfunção mitocondrial. E para evitar disfunção mitocondrial, o que eu tenho que fazer? Otimizar a minha oferta de oxigênio, certo? E o que é a oferta de oxigênio? Para eu ter a oferta adequada, eu dependo de 2 coisas. Primeiro, do quanto de sangue eu levo até as células, e aí eu vou chamar de débito cardíaco, e do que o meu sangue carrega em questão de oxigênio. Então, eu vou chamar de conteúdo arterial de oxigênio. E aí, conteúdo arterial de oxigênio, eu vou depender de hemoglobina, saturação e bem menos de pressão parcial de O2. Quase que irrelevante. Então, se eu adequo a minha hemoglobina, a minha saturação, teoricamente eu estou adequando o meu conteúdo de oxigênio. E aí o débito cardíaco é só volume sistólico e frequência cardíaca, certo? Né? Olha o que é o débito cardíaco. Tem a frequência cardíaca, mas tem a pré-carga, tem a pós-carga, tem a contratilidade. E tudo isso vai influenciar no meu volume sistólico. Então, um paciente, terceiro PO de cirurgia cardíaca com disfunção ventricular, que você não sabe se ele está hiper ou hipovolêmico, é simples saber o que está acontecendo com ele? Não, né? Então, é nesse caso que a gente vai usar o sonância. Então, a gente vai imaginar um paciente chocado, e a gente vai usar o sonância para entender em qual choque ele está. Então, a gente tem que saber os tipos de choque. O primeiro choque que eu tenho que excluir, porque não adianta eu dar inotrópico, não adianta eu dar volume, não adianta fazer nada, é o obstrutivo. Por quê? Porque se meu coração está imprensado, eu tenho que desimprensar ele, certo? E aí, qual vai ser a característica de um choque obstrutivo? Primeiro, meu coração não consegue bater. Então, ele não gera débito cardíaco, certo? Lembra que eu falei que tudo congestiona. Se um lugar está parado, o resto congestiona. O que chega no coração? Chega a PVC. Então, se meu coração está congestionado, a minha PVC vai estar alta. Então, dificilmente eu vou ter um choque obstrutivo com uma PVC normal. A minha PVC vai ter que estar alta. E aí, como vão estar minhas resistências? A minha pressão de oclusão. Se o meu átrio direito não consegue abrir e fechar, a pressão lá dentro está alta. E as minhas resistências,
elas estão tentando compensar um débito cardíaco baixo, então está tudo aumentado, entende? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu descarto um choque obstrutivo. Não é um choque obstrutivo. Para onde eu vou olhar? Para o único choque que é diferente dos outros dois. Eu tenho mais 3 tipos de choque. Um é diferente por um motivo. E qual é ele? É um choque distributivo, né? Porque ele tem débito cardíaco aumentado. Então, eu olho para o débito cardíaco. Opa, meu débito cardíaco está normal? Provavelmente isso é um choque distributivo. E se ele é distributivo, por alguma vasodilatação anormal, isso inclui sepse, isso inclui vasoplegia pós-operatória, choque neurogênico, como que vão estar as minhas resistências? Baixas, né? Resistência baixas, pressões baixas, certo? Então, olhei, débito cardíaco aumentado, pressões baixas, resistências baixas, provavelmente eu estou olhando um choque distributivo. E aí eu vou para o choque cardiogênico e obstrutivo. E aí eu... Hipovolêmico. Desculpa. Hipovolêmico ou cardiogênico. E aí, o que eu preciso que vocês saibam? Primeiro, eu quero a descrição de livro de insuficiência cardíaca. Tá? Para gerar um débito cardíaco adequado, precisaria ter pressões de enchimento altas. Ótimo. Beleza? É um coração que é incapaz de gerar um débito cardíaco, ou ele faz isso antes de aumento de pressão. E é por isso que tem gente com fração de ejeção de 30% vivendo bem, mas o coração está lá trabalhando sobrecarregado, certo? Então, primeiro, eu posso até ter uma disfunção cardíaca com hipovolemia, mas para eu dizer que ele está em choque cardiogênico, eu preciso primeiro otimizar minhas pressões, porque coração seco não bate. Então, se eu tenho um débito cardíaco baixo, com pressões baixas e uma resistência vascular sistêmica alta, eu tenho que otimizar as minhas pressões. Otimizei as minhas pressões. Meu débito ainda não melhorou, então eu tenho que pensar numa falha de bomba, certo? E aí, pensando na definição de insuficiência cardíaca, em tudo que eu falei, eu vou dar um exercício e vocês vão me falar qual é a resposta. Eu não quero a causa, eu quero falar qual é o diagnóstico, tá? Débito cardíaco baixo, resistências vasculares altas, PVC alta, pressão de oclusão baixa. Qual é o diagnóstico? Pode falar? Pode. Tá, pode ser um infarto de fato. Não. Então, É direita. uma insuficiência cardíaca de direita. Exato. Por quê? Porque Baixo. quem é que está trabalhando sobrecarregado? O ventrículo direito, né? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho 2 corações separados. E eu tenho que lembrar que, por mais que meu ventrículo esquerdo seja funcionante, quem manda sangue para ele é o ventrículo direito, tá? Então, beleza. E aí, eu gosto de fazer sempre um fluxograma na minha cabeça. Toda vez que um paciente choca, eu comia muita bola na minha vida, assim, né? Todo mundo faz isso, né? A gente vai aprendendo, só que eu chegava muito mal em casa. E aí eu pensei já tanto em largar a medicina que eu falei assim, não, eu preciso criar uma forma de não esquecer as coisas. Então, eu faço sempre um fluxograma. Toda vez que um paciente choca na minha frente, eu faço um fluxograma e eu começo a checar todos uns setlists. É igual um paciente que tem, sei lá, protocolo AVC e você lembra que você tem que checar a glicemia. Entende? Então, toda vez que um paciente choca, eu faço um checklist na minha cabeça. E aí, a primeira coisa que eu faço eu tenho que descartar um choque obstrutivo. Então, eu bato um eco, eu vejo se o VD dele está estufado, se ele tem sinais de hipertensão pulmonar, se ele tem um pneumotórax no raio-x. Então, eu vou ver que ele tem um débito cardíaco aumentado com a PVC alta, eu vou procurar sinais de choque obstrutivo. Aí eu vejo sinais de hipertensão pulmonar. Eu tenho sinais de hipertensão pulmonar, eu vou procurar um TEP ou pneumotórax. Se eu não tenho, eu vou procurar um tamponamento. Mas isso é relativamente fácil de descartar. Fiz um eco, fiz um raio-x, e pelo eco eu posso ver se tem um TEP, né? Primeiro, um TEP não vai fazer choque sem uma disfunção de VD. Ele pode fazer uma insuficiência respiratória, mas choque hemodinâmico tem que ter disfunção de VD. Então, descartei, não é nada disso. Eu vou e olho o débito cardíaco. Eu preciso de um Swan-Ganz para ver o débito cardíaco? Não, posso olhar o eco, né? Eu tenho um débito cardíaco bom,
minha periferia está quente, meu paciente tem uma avózinha que tem um histórico de uma urina fétida antes da cirurgia, eu vou passar choque passofante. Não, meu débito cardíaco é baixo, eu vou olhar nas pressões de enchimento. Se eu tiver com os convênios, ótimo, eu vejo PVC e papo. E se eu não tiver com os convênios? Eu vejo E', eu vejo E sobre E', eu vejo sinais de pressão de enchimento aumentado. Baixas, eu vou tentar o volume no meu paciente. Altas, eu vou tentar um Minotrol. Certo? É isso. Alguma dúvida? Ah, não, falei, cadê? Ah, eu não li também. É piada de nerd. É, piada de quem toma bastante. Alguma dúvida? Volta no outro slide, por favor. Lá É foi isso aí. que tu falou que passou o SWAN Penúltimo. do balão. Tem um tempo assim, máximo. Tipo, cheguei, tem que já. A gente fica desesperado no começo mesmo, quando a gente insufla e aí ensinam que pode dar TEP, a gente fica tipo 1 segundo e tira, porque fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas tá tudo bem, deixa um segundo, é lógico. O negócio é que você não pode esquecer. Você não pode esquecer lá, entendeu? Mas não é uma coisa tão rápida assim. Acho que prender a respiração é uma boa. Assim. Aí na hora que você tiver. Aí você desinsulta. Eu tenho uma pergunta, assim. Vocês... É porque tem uma das contraindicações relativas que você estava falando lá, era a insuficiência tricúspide, né? Ah, eu esqueci de falar isso, né? Por que é irrelativa? Porque o seu cálculo de débito cardíaco vai ficar falseado. Porque eu estou dependendo de um fluxo contínuo. Se parte desse sangue volta, meu débito cardíaco fica subestimado. E aí todo o resto, né? Porque basicamente todos os cálculos, assim, vai ter um débito cardíaco. Vai ter, no meio, exato. né? Tipo, Tá. de Só as pressões, resistência. né? As pressões não que Mas mais as direto. pressões, Mas, por exemplo, os cálculos de resistência e tudo mais vão ficar Isso é alterados. tá. Porque eu faço isso medindo o débito cardíaco. Mas, assim, é porque eu nunca passei isso em dois pontos, e nunca passei, né? Obviamente, até um paciente que tem insuficiência tricúspide. Mas, assim, a insuficiência tricúspide por si só, ela também Da passagem, não. Não, acho que é mais um valor mesmo. Mas o valor, então. Entendi. Mas não é uma contraindicação absoluta, a gente já não. passou. E acho que depende também qual insuficiência é, né? Tem que ser uma insuficiência grave, que atrapalha o fluxo ali, né? E outra, as pressões, as medidas de pressões você ainda vai ter. Você ainda vai ter medida de papo, você ainda vai ter PVC. Né? Tinha um paciente lá no Samaritano que era um pós-operatório de cardíaca, infartou, estava morrendo, foi para cirurgia de urgência e a gente passou um Swan-Gas. E as medidas dele sempre davam, acho que, agora eu não lembro, acho que eram muito baixas. Era um cara jovem? Assim. Era um cara já ficou lá no 20, no último, 27. E aí ele tinha uma onda V gigante, que é o que a menina estava explicando aqui da onda da PVC. E aí, que nem ela falou, pode ter algumas causas, né, quando a gente vai olhar. E uma delas é insuficiência tricúspide, porque essa onda V aí, ela volta muito fluxo para o átrio, e aí o átrio faz essa curva AC, e a hora que ele vai fazer a V, ele faz uma Vzona, chama onda V gigante, existe. E aí uma das causas é a insuficiência tricúspide. A hora que a gente foi bater eco, ele não tinha insuficiência tricúspide. E ele tinha V gigante. E a gente ficou sem entender. E aí eu lembro até hoje que eu fui baixar, tipo, no Google, causas de onda V gigante. E podia ser uma FOP, um forame oval potente. Por quê? Porque aí você faz fluxo da esquerda para a direita e acaba gerando uma onda V gigante. E eu lembro até hoje que a Lívia estava no leito e eu virei e falei assim, pode ser FOP. Ela virou e falou, não fala besteira. E aí foi fazer o eco transesofágico e, de fato, o cara tinha uma FOP. Aí eu falo, a onda não mente, tá vendo? Tinha onda V gigante, tinha alguma coisa lá. E acho que a gente ficou pensando que talvez isso atrapalharia no método porque vai voltar um pouco de sangue para o átrio, esse sangue talvez não fique tão gelado na hora de ir, e aí chega um pouquinho mais quente e vai entender como débito cardíaco baixo, porque o Swan-Gas dele não era muito fiel. Porque Assim. diminuía todos os valores. Entendi. Aí vocês viram pela PVC, né?
A gente viu pela PVC, mas ele tava passando. Ela fez um transofágico nele, aí a gente viu no transofágico. Acho que só com a PVC ninguém ia dar muita moral para curva. Porque a gente não fica olhando muito curva de PVC. Não fica. A gente não vê. A gente não vê muita Até curva de porque PVC. aqui a gente não coloca, não sei, não fica muito bem monitorizadinho, não fica aquela curva. Não fica Não, curva. só tem o valor. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que pegar mais no pé, sabe? Porque a gente consegue ter bastante informação com curva de PVC. E a gente caiu meio em desuso, né? A gente não acreditou muito na PVC há um tempo, deixou ela quieta e acho que a gente perdeu. Assim. É porque hoje em dia se fala muito em fluido responsabilidade, né? E aí a PVC é péssima para isso. E aí as pessoas esquecem da PVC porque acham que, enfim, que não tem. Mas mas a PVC, talvez ela não te dê muito valor de fluido responsividade, mas ela te dá uma ideia de fluido tolerância, né? Um paciente com uma PVC alta, você dificilmente tentaria uma prova de fluidos. E da mesma forma que uma PVC baixa, você tem que pensar no que não é um sistema que está hipervolêmico. E aí é uma coisa que eu sempre falo, qual é a PVC normal? Qual é a sua PVC? 0,1. Ah, boa. De 0 a 5, né? Todo mundo fala de 8 a 12. Ah, tá. Mas não. Do... Até 0 a 5. E tem estudos que falam que se você pegar um paciente com PVC de 0 a 5, apesar da PVC não ser um bom método para dizer fluido responsividade, realmente não é, em pacientes com PVC de 0 a 5 e até 80% são respondedores. Entendeu? Então, não é algo que não te dá informação nenhuma, é inclusive muito bom. Só que você tem que saber qual é a função que ele te dá. É a mesma coisa de você pegar um sonhante e falar que se ele muda ou não mortalidade. Nas mãos de um bom médico, ele vai mudar muito. Nas mãos de quem não sabe o que está vendo, pode fazer até mal. Mas eu acho que esse negócio do sono mesmo, essa questão que ele foi recriminado lá no passado e tal, tem a ver com isso mesmo, que eu acho que eles usaram errado. Tipo, é óbvio que não vai alterar a mortalidade, assim, tipo, né, é isso, uma ferramenta de diagnóstico, assim, depende. Às vezes tem um diagnóstico na sua mão, na sua frente, se você não fizer as coisas certas, o paciente vai morrer de qualquer forma. Se você não conseguir interpretar. Ou se você não conseguir interpretar. Mas tem não é uma estudo coisa que fala fácil. que a oximetria também não muda. Mas é verdade. E aí, eu acho que é por isso, assim, aí... porque eu vejo, assim, que pra gente ajuda muito nesses pacientes, assim, num choque bizarro, sabe? Que eles, tipo, nora, vaso azul, sei lá o quê, vai ter aquele estudo lá e ajuda muito a entender. Eu sempre falo muito isso no Dante, porque eu acho importante falar isso no Dante. Porque aqui vocês têm uma cabeça diferente de quem é cardiologista. Isso eu consigo entender. Eu falo que a primeira vez que eu estava de plantão no pronto-socorro do Dante e eu peguei um choque séptico, que era choque séptico na minha cara, eu fiquei morrendo de medo de fazer expansão volêmica, porque eu estava no Dante, entendeu? E aí eu sempre falo que, tipo assim, lá no SAMA, eu já peguei um paciente assim, um choque cardiogênico, que não melhorava, a gente passou o Swan-Ganz nele, fez 4 litros de soro e ele melhorou. Aí eu falei assim, quando na sua vida você vai fazer 4 litros de soro num paciente com 20% de fração de ejeção? Além de nunca. Nunca. Entendeu? Você não pode fazer. O cara pode estar seco igual uma uva passa, você não faz. Não faria... E aí, é bem legal isso mesmo, é bem interessante. A Lívia conta uma história também, aquela história da... Você chega no plantão, 7 da noite, aí estão te passando os casos, já do dia, tarará, aí vem a enfermeira falando assim, doutora, lembra? Ela contou esse caso, falou assim, doutora, o paciente de leite sim, está mais hipotenso, pode ver uma norinha? Tá bom, liga uma norinha lá, daqui a pouco eu vou avaliar. Aí 5 minutos depois, doutora, já ficou mais hipotenso ainda, a nora já está em 10. Tá bom, passa para 15, já estou indo. E aí, no final das contas, era tipo isso, sei lá, o paciente, na verdade, estava hipovolêmico, só que ele tinha alguma disfunção ali, que brigando na hora, e aí o coração foi piorando. Exatamente, sabe? Então... isso é bem legal, tipo, essa questão de você entender as resistências. Isso que é importante. Eu sempre encho muito o saco dos residentes de saberem todos os conceitos, assim. É igual, eu sei o que é insuficiência cardíaca. Não, você sabe mesmo, quero que você saiba o conceito. Por quê? Porque se você pensar que o tratamento para insuficiência cardíaca é você reduzir o trabalho do seu coração, que é igual. O que é mais importante para o seu coração, nipride ou dobuta? Nipride. Porque não adianta eu fazer ele bater mais.
porque eu tenho que diminuir a sobrecarga dele. Aí, e eu já peguei paciente com PA de 9/6, ligar o Unipride e a PA para 120/80, entendeu? Então, é importante você saber os conceitos para saber o que você tem que fazer. Eu acho bem legal. E a gente que gosta disso, né? Acho que isso é um médico mais com uma dinâmica aqui, ó. Pura, né? Avançada, bem legal. Tem outra coisa que ela estava falando, que é a indicação de Swan-Ganz, porque assim, que bom, quando o paciente está chocado, para entender do choque. Já teve algumas situações, o paciente chega na UTI, e aí chega pós-operatório de cardíaca. E aí, chega com uma dobutinha, sei lá, tinha uma disfunção, sei lá, 45%, chega com uma dobuta, o paciente começa a chocar, mas não choca muito, e ele não veio com Swan-Ganz, e aí qual é o valor para a gente decidir se a gente vai passar ou não? Também tem isso, que foi bastante dúvida quando eu comecei a trabalhar aqui no Paulistano, quando indicar o Swan-Ganz. Você tem algum lugar que fala se a dobuta chegar em tanto, se a nora chegar em tanto, isso não existe, né? Uma coisa determinada. Uma coisa se você tem uma janela que consegue medir o débito, é uma coisa. Então, é melhor. Outra coisa é um trabalho que eu mandei no grupo de vocês, que eu vou até falar um oi para vocês lerem de novo, que tem um índice que a Lívia usa no Samaritano para o VIS. Eu já tinha te falado? Ela fala? Então pronto. Que é a dose de dobuta vezes a dose de nora, né? E aí, se isso é maior do que 30, aí ela indica para você. Então, tem que ser uma dose boa, assim, tem que ser um 0,3 de nora com uns 10 de dobuta, mais ou menos. Tem aqueles pacientes que você vai pensar em passar os Swan-Ganz antes, né? Então, disfunção ventricular muito grave, disfunção ventricular direita, hipertensão pulmonar alta, é um paciente que você não vai esperar ele chocar para passar os Swan-Ganz, entendeu? Às vezes você já vai passar. Os com disfunção grave já vem muito do centro cirúrgico, ou hipertensão pulmonar já vem tudo do centro cirúrgico com Swan-Ganz. Mas assim, nesse paciente, por exemplo, que você estava falando, nesse paciente na hora da dobuta que não estão melhorando, certo? Tipo, por exemplo, liguei uma dobuta, mas estabilizou, beleza. Aí eu vou passar um Swan e vou tentar, sei lá, eu tava de outras formas de trabalhar. Ou não, aí na hora da dobuta... Vai depender muito. Depende, né? Esse que a gente ficou na dúvida, que eu tava passando visita e era tipo uma nora que era 0,2, uma dobuta 10, que tava meio patinando e a janela não dava para ver o VTI, e a gente ficou na dúvida, mas o cara tava, assim, relativamente bem, tava acordado e conversando, então a gente ficou muito na dúvida se a gente passava ou não passava. E aí a gente estabeleceu, se começasse a piorar a droga, a gente ia passar. Só que ele começou a melhorar e a gente não passou, entendeu? Então acho que vai muito disso mesmo, assim, como que ele vai evoluindo, se tá melhorando ou se tá piorando, né? Para você ter o paciente na mão. Cara, eu acho que o que mais muda a mortalidade em UTI é o médico dedicado. Sabe por quê? Porque o paciente que é grave, cara, você tem que ficar do lado dele. Você tem que prever as complicações e você tem que se adiantar às complicações. E tá lá na hora que acontecer a merda, entendeu? Então, eu acho que o que vai ser mais importante para esses pacientes, assim, igual o paciente que sai da cirurgia cardíaca e começa a patinar e tal, é você estar do lado do paciente. E a própria clínica do paciente vai te dar indícios, entendeu? Igual, por exemplo, a gente vê, uma vez a Lívia sempre conta a história de que ela briga com a residente, que o paciente está quentinho, ele está em choque cardiogênico, né? Mas você passar muito tempo do lado do paciente e você vê vários tipos de paciente, vai te dando um feeling de saber quando ele vai dar ruim, entendeu? É verdade. Então, você olha para a cara dele e você já fala assim, nossa, não tá legal, entendeu? Acho que o mais importante é você ficar em cima do paciente. E saber interpretar as coisas, né? Não, é isso que a Amine falou, é 100%, dou 100% de razão, assim. Às vezes o que sabe mais não é o médico que tem melhores resultados. Que é isso, é você estar do lado, porque mesmo se você não souber, você vai atrás, entendeu? Se você for dedicado, pô, tem alguma coisa estranha, eu vou coletar uma gás, vamos sei o quê, pede para alguém ver. Você vai achar em algum momento. O médico que sabe, mas não vai no leito, tá bem, tá acordado, tá quentinho. É isso. Fechou? Amei, muito ótimo. Eu vou Arrasou. Isso é muito didático.